Saúde e Segurança no Trabalho, por Eduardo Fernando. Conceitos históricos da segurança do trabalho. Os riscos nas atividades de trabalho cresceram com a utilização das máquinas a vapor, tendo como consequência a produção em larga escala e o aumento da jornada de trabalho que chegava até 16 horas. Como é de se imaginar, as indústrias possuíam condições de trabalho péssimas e eram localizadas em ambientes impróprios. Além disso, a utilização de mão de obra infantil e de mulheres era comum. Como não havia de uso de máscara e havia contaminação da peste bubônica, a idade de início para as crianças começarem a trabalhar era de 6 anos. Acidentes no trabalho. Um acidente de trabalho ocorre quando um colaborador sofre algum tipo de lesão, temporária ou permanente, durante seu trabalho ou em decorrência dele. Tipos de acidente do trabalho. Típico. Este é o tipo de acidente mais comum, e acontece dentro da empresa durante o horário de expediente. De trajeto, acontece durante o percurso do trabalhador de sua casa até o local de trabalho, tanto no início e final do expediente quanto no horário de almoço. Atípico, são os acidentes que acontecem dentro ou fora da empresa, devido ao exercício do trabalho, que a lei assemelha aos acidentes de trabalho típico. Prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Utilize os equipamentos de proteção individual, EPI. Mantenha áreas de circulação desobstruídas. Não obstrua o acesso aos equipamentos de emergências, macas, extintores, etc. Informe ao superior imediato sobre a ocorrência de incidentes, para que se possa corrigir o problema e evitar futuros acidentes. Causas dos acidentes de trabalho. 1. Ato inseguro. Toda forma incorreta de trabalhar, ou seja, ações conscientes ou inconscientes que possam causar acidentes ou ferimentos. Causas dos acidentes de trabalho. 2. Condições inseguras, nos locais de serviço são aquelas que compreendem a segurança do trabalhador, falhas, defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que colocam em risco a integridade física ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos. Causas dos acidentes de trabalho. 2. Condições inseguras, nos locais de serviço são aquelas que compreendem a segurança do trabalhador, falhas, defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que colocam em risco a integridade física ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos. Mapa de riscos. O mapa de risco é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. Risco químico. O risco químico é a probabilidade de sofrer agravo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Risco de acidente. Riscos de acidente são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral. Risco biológico. São considerados riscos biológicos, vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixo, laboratórios, etc. Risco físico. Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração, etc. Risco ergonômico. Risco ergonômico é todo fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Baseado nisso, acompanhe a lista de possíveis soluções, que segue a ordem de maior para menor efetividade. Elimine o risco, substitua o risco, isole os colaboradores do risco, mude o método de trabalho, proteja a equipe com EPIs. Além de seguir a lista, a organização deve priorizar também a conscientização dos trabalhadores, proporcionando treinamentos sobre o assunto. Inspeções. Inspeções gerais são aquelas feitas em todos os setores da empresa e que se preocupam com todos os problemas relativos à segurança e medicina do trabalho. Inspeções parciais, inspeções de rotina, inspeções periódicas, inspeções eventuais, inspeções oficiais, inspeções especiais. O que é primeiros socorros? Primeiros socorros são técnicas de emergência, que devem ser aplicadas a vítimas de mal súbito, acidentes, ou que estão em perigo de vida. O objetivo desses procedimentos é manter os sinais vitais e tentar evitar a piora do quadro no qual a pessoa se encontra. Quais são os primeiros socorros? Avaliar a situação, desobstruir a passagem de ar, avaliar a consciência da vítima, pedir ajuda profissional, avaliar a respiração, iniciar os procedimentos de reanimação, iniciar os ciclos de massagem cardíaca, fazer respiração artificial. Sinalização de segurança.
A sinalização de segurança visa alertar os trabalhadores e visitantes sobre as situações de risco ou perigo e a necessidade do uso dos equipamentos de proteção no ambiente de trabalho, EPI e EPC. Prevenções de combate ao incêndio. Prevenção e combate a incêndio é o termo utilizado para se referir às medidas de segurança preventiva, utilizadas para evitar atos e condições inseguras, com potencial de gerar incêndio. PPCI. O PPCI é uma sigla que significa Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndio, baseado em um conjunto de ações que possam garantir a segurança das pessoas. Importação de P.P.C. PPCI é uma exigência legal, através do qual se torna possível a emissão do alvará de localização para instalações comerciais, industriais, diversões públicas e edifícios residenciais com mais de um pavimento. PPRA. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um conjunto de ações visando a preservação da saúde e da integridade, segurança dos trabalhadores, através de etapas que visam a antecipação. Qual a diferença entre PPRA e o PGR? Enquanto o PPRA tem como objetivo a prevenção do risco de acidentes no ambiente de trabalho, físico, químico e biológico, o PGR vai além e engloba os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes e mecânicos. Objetivo do PGR. O programa tem por principal objetivo, evitar, ou seja, prevenir que acidentes ambientais ocorram, que possam vir prejudicar a vida de colaboradores, a propriedade privada e também o meio ambiente. Isto é, o programa visa acima do gerenciamento utilizar técnicas eficazes que não permitam a possibilidade de um acidente. Como o PGR deve ser feito? Identifique os fatores de risco, reconhecer o que pode causar dano ao trabalhador, à empresa ou ao meio ambiente é o primeiro passo. Portanto, identifique quais são as possíveis causas de acidentes, distingue as fontes de perigo como máquinas, materiais e locais e compreenda quais seriam os efeitos de tal eventualidade. Resolva os pontos de perigo. Depois de perceber quais são os pontos que podem causar danos, a gestão deve partir para a prática da eliminação dos riscos. Nesse sentido, é possível utilizar a hierarquia de controles, proposta pela NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. Como funciona a perícia médica? É importante esclarecer que a perícia não é uma consulta ou exame médico. Esse atendimento é realizado através de um médico perito, que vai emitir um parecer baseado na análise dos documentos apresentados por quem está buscando o benefício. Por isso, ter em mãos toda a documentação necessária é muito importante.